Eu quero te pedir para ir abrindo sua Bíblia em Gênesis 48. Eu trago um abraço de Brasília, Igreja Presbiteriana Semear, indo a Brasília, vai lá cultuar com a gente, se você estiver por lá. E essa fala aqui, ela é uma das aberturas das conferências, e me foi dada a tarefa de lidar com a questão: o que significa ser cristão? O que é um cristão? Fiquei pensando em como lidar com isso e optei por expor um trecho da história de Jacó. Ando querendo fazer um livro aí sobre Jacó e acho que aqui temos perguntas e respostas interessantes sobre o que é isso. Então vamos lá. Gênesis 48. Eu peço que você acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos lidar com todo o capítulo, mas nesse primeiro instante eu vou ler apenas os 10 primeiros versos. Depois a gente avança, tá bom? Será que esse negócio está baixando? Não, vamos lá. Gênesis 48, de 1 a 10, escute com atenção a leitura da palavra do Senhor. Passadas estas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José teu filho vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua descendência, que gerará depois deles, será tua. Segundo o nome de um de seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu, Raquel, na terra de Canaã no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, e sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui, faz-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já tinham se escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Até aqui a palavra de Deus, depois seguiremos na leitura. Vamos orar. Senhor, hoje, ao considerarmos esse texto, ao considerarmos a Tua palavra e o que o Senhor nos ensina nela, pedimos que o Senhor nos instrua com Teu Santo Espírito, que possamos sair daqui animados pelo que o Senhor tem a nos ensinar. Em Jesus, amém. Se você tiver oportunidade, pois nem todos têm, mas se você tiver oportunidade, quais são as coisas que você deseja fazer quando souber que está perto da hora de morrer? Quando ficar claro para você que não há mais muito tempo, é só resolver umas coisinhas e é isso. O que você vai querer fazer? Vai querer gastar o tempo devorando as suas comidas favoritas? Sem mais freio? Vou morrer mesmo, mais coxinha, mais molho barbecue, mais maionese. Estava ontem conversando com alguém sobre a ideia de pudim empanado frito. Calma, pensa comigo. Você corta o pudim em pedacinhos, empana o bicho, frita e enrola com bacon. Eu não consegui pensar numa gordice pior do que essa. Pudim empanado frito, talvez seja que você fala: cara, eu vou comer muito. Talvez seja garantir seu último passeio na praia, sentindo a areia, respirando o ar salgado. Sabe, eu tenho a impressão de que quando ficar dolorosamente claro para a gente que a morte se aproxima, nossas mentes ficarão mais ocupadas em resolver questões relacionais. Quem sabe se reconciliar com alguém que está há anos estranhado de você. Quem sabe dizer algo importante que você sabia que tinha que ter dito anos atrás, mas nunca disse. Talvez deixar para os seus alguma última frase que você quer que se lembrem, alguma palavra de encorajamento a alguém. Fazer as últimas marcas no diário do coração das pessoas, agora que a tinta da sua caneta está acabando. O que você vai dizer para os seus amados, seus amigos, seus familiares, quando perceber que é isso? Hoje nós vamos ver Jacó nessa hora.
sua tinta está acabando. E ele quer dizer umas últimas coisas. O que será que está na mente de Jacó nesses momentos finais? Gratidão e adoração. Gratidão e adoração ao Deus que o redimiu. E nas suas últimas forças ele vai agir baseado nisso. E hoje, ao lidarmos com Gênesis 48, nós vamos aprender que um cristão é um pecador que foi encontrado e que agora confia no Senhor e o adora. Ainda tropeçando, mas rumo ao Senhor. A gente vai ver isso em algumas partes. Primeira parte que eu quero que você veja hoje comigo é que Deus Todo-Poderoso tem nos guardado geração após geração, nos adotando na sua família. Olha de novo o comecinho de Gênesis 48, versos 1 e 2. Passadas essas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se levantou no leito. Nós estamos aqui quase no final do livro de Gênesis. Logo antes dessa passagem, aprende-se que o povo de Deus, Israel e seus filhos, foram morar no Egito, convidados, levados por José, levados providencialmente pela boa mão de Deus. O Senhor abençoou e protegeu o seu povo, dando a eles condições ideais para se estabelecerem e se multiplicarem em grande nação. Além disso, Deus abençoou os próprios pagãos egípcios pela presença de José e dos seus. Jacó, agora renomeado Israel, havia pedido que José jurasse levar o seu corpo de volta para a terra prometida. A história vai avançando e a notícia chega até José que seu velho pai está enfermo e não demora a morrer. Às vezes é assim, somos avisados: vem, se você quer se despedir, vem. É agora, larga tudo e vem. Jacó já passa aqui dos 130 anos, uma idade onde raríssimas pessoas chegam. Eu creio que hoje não tem ninguém documentado com essa idade. 130 anos, se bem que eu acho que Elder chega lá, vocês não acham, não? Consciência cristã centenário, vai ser um negócio maravilhoso. José certamente estava bem ocupado em garantir a parte econômica, o bem-estar do Egito, mas ele larga tudo para ir honrar e se despedir do seu pai. Muito bem, José. José leva consigo seus filhos, Efraim e Manassés, para verem o avô antes dele morrer. Você lembra de como que esses filhos nasceram? Você lembra dessa história? José foi um tempo servo na casa de Potifar, de lá ele foi para a cadeia, de lá ele foi para servo do faraó, de lá ele foi para governador do Egito. Ele não era um homem livre, ele era um servo no Egito. O faraó tentou de toda forma transformá-lo num egípcio, mudou seu nome, fez com que ele se casasse obrigado com uma mulher egípcia, filha de um sacerdote de fina linhagem egípcia. Mas nada disso abalou a fé de José. Quando seus filhos nasceram, ele lhes deu nomes hebraicos, identificando-os assim, não com o poderoso Egito onde ele habitava, mas com aquela família de pastores de rebanho, a família de Jacó, de Israel. Aqueles meninos etnicamente miscigenados pela fé seriam parte de um mesmo povo, como sempre foi, como sempre será. A linda maneira que Deus vai misturando as nações e fazendo um povo multicolorido. E agora ele leva seus meninos para que vejam seu avô antes que morra. Ele vai levar seus filhos porque ele deseja que, acima de tudo, Efraim e Manassés sejam identificados em seus corações com aquele pessoal, com aquela família muito mais do que com o poderoso Egito. José quer que seus filhos sejam reconhecidos como parte do povo da aliança do Senhor. Se precisar perder as riquezas do Egito, ele perde. Se precisar perder as benesses de ser parte da casa de Faraó, ele perde. Porque ele quer que eles tenham a riqueza de ser parte do povo de Deus. Você pensa assim também? Tenha você filhos, venha você a tê-los ou não venha a tê-los, você entende que o mais importante para as próximas gerações que virão após a gente é que sejam marcados e reconhecidos como parte do povo da aliança? Ou para você o mais importante é que eles se identifiquem com o seu clube de futebol ruim que não ganha nada? Ou que experimente o mundo? Ou que obtenha títulos acadêmicos? Ou deixe um pé de meia? O que é mais importante para você? Para José, um homem rico e poderoso no Egito, o mais importante é que seus filhos conheçam a fé e sigam. José chega com os meninos para ver Israel.
Jacó, Israel, faz o esforço de se levantar, certamente muito enfraquecido. E ele tem bem claramente no seu coração a verdade de que foi Deus quem o guardou até ali. E veja como ele fala, olha comigo versos 3 e 4, o tipo de coisa que ele diz. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz, na terra de Canaã me abençoou. Me disse: eis que te farei fecundo, te multiplicarei, te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra como possessão perpétua. Nos momentos finais da vida de Jacó, ele está se lembrando do que Deus fez por ele. Ele está se lembrando das formas que Deus cuidou. El Shaddai, o Todo-Poderoso, apareceu para mim em Betel, ou Luz, é o mesmo lugar. Sabe, queridos, me parece que quem muito pecou, quem teve muito perdoado, parece ter um senso maior e mais belo de quão poderoso foi o Deus que o arrastou da morte para a vida, o Deus que o perseguiu em amor. Deus apareceu para Jacó 2 vezes em Luz, uma indo para Padã Arã, quando ele teve aquele sonho da escada, lembra disso? Depois voltando, e nas 2 ocasiões, o Senhor fez promessas pactuais para ele. E é vital que você hoje perceba o que Jacó percebeu, que nenhum de nós é parte dessa aliança isoladamente. Não é acerca de Deus se relacionar com você, é acerca de Deus se relacionar com todos nós, com o seu povo. Nós somos parte de uma grande linhagem espiritual que atravessa os milênios, desde as promessas feitas por Adão, passando por Sete, aquele filho que creu, e seguindo até a gente, e quem virá depois. O que é um cristão? O cristão é alguém que entende que ele pertence a um povo chamado por Deus, e que ele pertence a isso pela graça do Deus que o perseguiu. A nossa vida é acerca de muito mais do que nós mesmos, é acerca dele. Jacó sabe que não tem nada do que se orgulhar. Jacó sabe que se dependesse dele, ele só teria vivendo aprontando. Tudo que Jacó tem, ele tem porque o Todo-Poderoso deu para ele. E ele fala dessas promessas pactuais, e veja que o que ele fala sobre descendência, sobre terra, isso nada mais é do que aquilo que havia sido prometido ao seu pai Isaque, e antes de Isaque, ao seu avô Abraão. Essas promessas pactuais vêm sendo repetidas desde o início. A descendência vem recebendo, e o plano de Deus não mudou. Lá no Éden foi prometido que Deus acharia um caminho, que um dia um descendente iria para esmagar a cabeça daquela maldita serpente. E nesse processo, milhões e milhões seriam chamados. Haveria uma terra dada para eles, uma terra que seria muito importante, uma terra que manaria leite e mel, mas que mesmo essa seria apenas uma prévia de uma terra superior. Como Hebreus nos fala, Abraão aspirava a uma terra superior. E Jacó nesse momento se lembra do doce, se lembra do amargo, como nós fazemos tantas vezes, em certos pontos de virada na vida, em certos momentos em que nós buscamos álbuns de fotos. Você ainda tem álbum de foto ou só está tudo na nuvem? Ou que a gente vai lá lembrando, puxando dos fios da memória, até nós sermos levados a paisagens que nos lembram de coisas. Jacó se lembra. Do que ele se lembra? Está aí 5 em diante, olha como ele trata a coisa. Ele fala dos filhos de José: agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. É o quê? Calma, já explico. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua, segundo o nome de um dos seus irmãos, serão chamados na sua herança. E ele continua lembrando: vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu Raquel na terra de Canaã no caminho. Havindo ainda pequena distância para chegar a Efrata, sepultei-a ali no caminho de Efrata, que é Belém. E a história segue. Jacó vai se lembrando de tudo que passou. Ele lembra da morte da sua amada, da sua Raquel. Depois de décadas em Padã Arã, eu estava finalmente voltando para a terra da onde eu nunca deveria ter saído. Só que ela morreu no caminho. Não deu tempo dela ver a terra. Estava faltando pouco para chegar em Belém. E ela morreu. Sepultei-a no caminho. Então, nesse momento de lembrar das promessas de Deus e lembrar da sua própria história de vida, Jacó faz algo um tanto estranho e impressionante. Ele adota os 2 filhos de José, os seus netos, como seus filhos, para todos os propósitos, levando sua herança e seu nome.
Os 2 filhos de José, embora não tivessem nascido na terra prometida, embora não fossem filhos de um casal de crentes, apenas de um crente, recebem a herança de pertencerem ao povo de Deus. Aprende essa lição. Não é só quem nasce em Canaã que pertence a Canaã. Deus adora no meio do caminho pegar pessoas que nasceram em todo tipo de lugar e fazer deles cidadãos de uma terra superior. E veja, nesse verso 5 ele começa a fazer algo sensacional. Ele fala: eu vou tratar os seus filhos como meus filhos. Na nossa cultura nós temos muitas vezes pais que tratam os netos melhores do que trataram os filhos. Mas o ponto aqui é ligado a direito. Esses meninos teriam o direito de patriarcas de Israel. Eles se tornariam nomes de tribos, como Rúben e Simeão, os filhos mais velhos. Eles receberiam os mesmos direitos. É uma adoção que está acontecendo aqui. E é por isso que quando a gente conta as tribos de Israel, a gente não fala em tribo de José, já percebeu isso? A gente fala na meia tribo de Manassés e a meia tribo de Efraim, por causa disso. Em vez de ser nomeado via José, foi nomeado através deles. Então Jacó faz uma linda cerimônia que envolve um abraço, um beijo e um prostrar-se diante de Deus em terra, antes mesmo de dar a sua bênção. Manassés e Efraim entrarão na conta, na herança de Abraão. Isso apesar da mãe pagã, tá? A gente não sabe o estado do coração da mãe deles, mas ela não tem nenhuma indicação de ter crido no Deus verdadeiro. Lá no Novo Testamento, Paulo, em 1 Coríntios 7, fala que as crianças que nascem de apenas um dos pais sendo crentes são santas, são separadas ao Senhor. E Jacó reconhece, esses são filhos do pacto. É pela graça de Deus, irmãos. Nunca pela nossa fina estirpe, nunca pelo nosso pedigree, nunca pela nossa capacidade. O que é um cristão? Um cristão é alguém que Deus adotou pela sua graça, na sua própria família. Sabe, irmãos, isso é muito forte para nós todos, porque nós, gentios, também não nascemos da descendência de Israel. Claro, pode ser que alguns de vocês sejam geneticamente judeus, tenham sangue de Levi ou de Issacar nas veias, não sei. Mas em geral falando, nós somos gentios. Como que nós podemos receber essas mesmas bênçãos dessa santa família? E a resposta é também adoção. Adoção no pacto, adoção na família de Deus. Nenhum de nós tem direito de nascença. Nenhum de nós tem direitos que nos fazem automaticamente salvos. Mas como Paulo insiste aos Gálatas, se você crer em Jesus, se você crer nas promessas que Abraão creu, você pela fé é um filho de Abraão, você é um dos verdadeiros filhos de Abraão. É por isso que a gente pode cantar: Pai Abraão tem muitos filhos ele tem, eu sou um deles, você também. Sabe essa musiquinha? A gente canta e fica assim: mas eu não sou judeu, por que eu posso cantar essa música? Por causa disso. Porque se você creu, você foi adotado na família do Senhor. Você é filho de Abraão. Como o apóstolo João diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. De geração em geração, o Senhor tem alcançado pessoas para todo lado, de todas as tribos, línguas e nações. De geração em geração, o Senhor vem chamando gente inesperadamente. E o Senhor vem fielmente provando: eu disse que eu faria, eu disse que eu salvaria, eu disse que eu construiria um grande povo. Está aqui, ó. Jacó vem virando Israel há milênios. E é o que aconteceu com cada um de vocês que crê também. Deus é especialista em israelizar a nossa jacosice. O que é ser cristão? Ser cristão é um dia Deus pegar você e botar você para dentro de casa e falar: você vai ser meu filho. Alguns de vocês se lembram disso quando isso aconteceu? Não lembram? Outros de vocês não. Vocês cresceram já dentro da casa e você não consegue nem lembrar de um dia ter entrado. Você amou Jesus desde pequeno, e glória a Deus por isso. De um jeito ou de outro, foi Ele te botando para dentro de casa, que nem Jacó fez com os filhos de José. Esse é o nosso primeiro ponto. O Senhor vem de geração em geração, trazendo gente para dentro da santa família da aliança. Segundo ponto, o que vai acontecer? Qual é o resultado desses meninos se tornarem parte da família de Jacó? Algo um tanto estranho acontece.
A bênção envolve a eleição e a redenção do povo do Senhor. Acompanha comigo o resto do capítulo a partir do verso 11. Esta mensagem foi gravada durante o evento da Consciência Cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no Bless, uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé. Acesse o link que está na descrição e saiba mais. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, atirando-se dentre os joelhos do seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim os braços, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem resgatado ou livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes, seja neles chamado o meu nome, e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão do seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te, de mais que teus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Jacó, a essa altura, já não via mais direito. E ele fala algo tão pungente, tão belo. Ele fala: José, eu achei que eu nunca mais ia te ver. Lembra disso? Ele achou que tinha perdido seu filho para sempre. E agora ele fala: Deus me permitiu não somente que eu visse você, mas os seus filhos também. O Senhor faz abundantemente mais do que a gente imagina. Deus não deu a Jacó conforme Jacó merecia. Deus deu a Jacó pela sua graça em Cristo. E ele abençoa a José e seus filhos. Ele profere uma bênção para José e para os seus filhos simultaneamente. Deixa eu tentar aprender mais aqui. Vamos ver se fica. Ele abençoa todos eles juntos. E é interessante porque o livro de Gênesis tem várias cenas de um pai abençoando seus descendentes. Uma delas envolvendo o próprio Jacó. Lembra dessa cena? Jacó disfarçado de peludo, roubando a bênção do seu irmão, que por direito era do seu irmão. O grande Voddie Baucham, num livro sobre José, diz assim: não somente vemos uma cena familiar, mas vemos aqui uma ilustração da graça redentora e santificadora de Deus. Jacó deu a volta completa. Ele não é mais Jacó, o agarrador de calcanhares, o enganador. Ele agora é Israel, o último dos patriarcas. Ele não está usurpando uma bênção, ele está conferindo bênção. O que é um cristão? Um cristão é alguém que Deus alcançou e transformou de alguém que é um pecador para alguém que abençoa os outros. Um cristão é alguém que recebeu bênção do Senhor para que essa bênção sirva a outros também. José chega lá e ele leva os meninos para serem abençoados pelo seu pai, sabendo que seu pai não está enxergando direito. Ele prepara a cena direitinho. Você viu como o texto disse, né? A ideia é o seguinte: o filho mais importante, o mais velho, ficaria debaixo da mão direita de Jacó e o outro na mão esquerda. E José vem e posiciona os meninos direitinho para que aconteça assim: o mais velho debaixo da mão direita, o mais novo da esquerda. Mas o velho Jacó não acabou de nos surpreender. Teoricamente, o mais velho receberia a bênção maior. Mas o que Jacó apronta? Ele cruza os braços.
Ele pega a sua bênção maior, por assim dizer, e põe sobre o menino mais novo. E aqui o contrário. Ele passa Efraim à frente, como ele mesmo havia passado à frente de Esaú. Como assim, Jacó? Que é isso, cara? O próprio José ficou meio atarantado, né? O texto diz que ele não gostou nada daquilo. Ele falou assim, não, pai, então, o outro é o contrário, troca. E Jacó responde o quê? Eu sei, filho. Eu sei o que eu estou fazendo. Sabe, irmãos, isso tudo nos lembra, essas histórias da redenção devem nos lembrar que Deus sempre nos surpreende com seus propósitos salvíficos, que Ele faz diferente do que a gente acha que Ele tem que fazer. Quantas e quantas são as histórias que nós poderíamos levantar aqui dessa multidão de conversões improváveis, de gente que ninguém olharia e falava, isso aí leva jeito de virar crente. Não existe esse negócio de jeito de virar crente, é sempre o Senhor chamando como Ele quer. A própria história de Esaú e Jacó já foi assim, e Paulo explica que foi assim porque Deus quis assim. Deus quis salvar Jacó e não Esaú. E agora, mais uma vez, a providência de Deus nos dá uma rasteirinha. E Deus inverte a ordem, colocando o menino mais novo na frente. O que é um cristão? Um cristão é alguém que Deus, nos seus planos redentivos, alcançou soberanamente. E Deus, para isso, faz o que Ele quiser. Ele troca a ordem de filho, Ele vai buscar o pequenininho que ninguém dava nada para ser rei. Ele tira de onde ninguém espera. Ele faz nascer numa estrebaria alguém para ser o maior de todos. Não faltam recursos criativos e soberanos ao nosso Deus. Efraim recebe uma porção maior, vai ser uma descendência mais importante. Manassés também tem algo. Fala-se aqui sobre um declive que ele pegou dos amorreus na flecha. A gente nem sabe que história é essa. Mas os dois estão dentro do pacto, e algo muito belo está acontecendo. No verso 15 e 16, olhe de novo a bênção que ele diz explicitamente. Ele diz, o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes, seja nele chamado o meu nome, e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão na terra. Sabe, irmãos, mais importante do que quem foi primeiro, é essa bênção que é colocada sobre esses homens, sobre esses meninos. Esse pacto, essa aliança que Deus faz com a gente, envolve a promessa protetora de Deus para todos os que são da sua família. Todos aqueles gentios ou judeus que forem chamados para serem parte desse povo, recebem essas mesmas promessas. E ele fala, o Deus dos meus pais. Você deve aprender a dizer o mesmo. Quando você olhar para a sua vida, quando você olhar para o seu passado, quando você refletir sobre o seu futuro, olhe para os seus pais. Se os seus pais não são do pacto, se seus pais não são crentes, olhe para os pais na fé, os anciãos da igreja que nós temos, teus pais e guias espirituais. Perceba como o Senhor vem guardando você de geração em geração. Perceba quantas coisas precisaram acontecer para que você existisse e viesse a crer. Tem um exemplo que eu gosto muito, acho que ajuda a gente a lembrar disso. É quando a gente pensa nos nossos antepassados. Eu sempre falo isso. Você sabe o nome dos seus pais, eu imagino, não sabe? Sabe o nome dos seus 4 avós? Provavelmente, todos sabem. Sabe o nome dos 8 bisavós? Dificultou agora um pouquinho, né? E dos 16 tataravós? Não sabe, né? Nem de que país era. Acima desses 16 teríamos quanto? Vocês são bons de matemática, não são? 32, 64, 128, 256, 512. Eu decorei antes, não estou fazendo de cabeça, tá? 1024, 2048. Todas essas pessoas vieram antes de você. E com todas as pestes, com todas as guerras, com todos os acidentes do mundo, nenhum desses morreu na infância. Qual é a prova disso? Você.
Se qualquer uma dessas milhares e milhares de pessoas vivendo em lugares diferentes, em guerras, em situações de refúgio, de briga, de acidentes, de tudo, se uma dessas pessoas tivesse perecido pelo caminho, sabe quem não estaria na consciência cristã hoje? Você percebe que o Senhor vem planejando a sua vida há muito tempo? Você percebe que de geração em geração o Senhor vem planejando a tua existência? Jacó olha para os meninos e fala: o Deus dos meus pais. E a gente diz o mesmo. Nós somos parte desse grande plano e não vai parar na gente. Na consciência cristã bicentenário, comemorando 200 anos, os bisnetos do pastor Helder dirigindo aqui, a gente vai estar lembrando e lembrando e lembrando. Ele vem nos guardando, irmãos. Toda geração cristã, toda geração do povo de Deus é ameaçada e enfrenta heresias e sofre perseguição de um jeito ou de outro, mas nós sempre seguiremos, entenda isso. A igreja não pode ser destruída, ela é o corpo do Senhor Jesus, ela seguirá para sempre. Você acha que é a sua força, a nossa força que mantém a família, a igreja ou o que for? De jeito nenhum. Você acha que é a força dos crentes que mantém a igreja? É o Senhor que nos mantém. Como Jacó entende bem, o Deus que me sustentou toda a minha vida. Mesmo nos dias em que ele estava longe do Senhor, tá? O Deus que me sustentou toda a minha vida, mesmo nos dias em que eu estive longe do Senhor. Jacó não tem ilusões acerca de si mesmo. Ele, o enganador, o fujão, o pilantra, o fraco, o incapaz, o medroso, é ele. Ele sabe muito bem que foi Deus quem o guiou e o protegeu, que não foi a malandragem dele que o levou até ali. E a promessa que ele tem para os seus filhos, seus netos, agora adotados como filhos, é a melhor promessa do mundo. O mesmo Deus que cuidou de mim vai cuidar de vocês. Vocês vão chegar lá. Não porque vocês são inerentemente fortes ou capazes ou especiais, mas porque Ele quer ser glorificado em fazer vocês chegarem lá. O que é um cristão? Um cristão é alguém que Deus vai fazer chegar até o fim para a sua própria glória, não pela nossa força. Ele faz aqui uma referência ao anjo que o livrou do mal. Esse é muito importante. Lembra da história de Jacó comigo um pouco, vai. Primeiro começou a sua vida, segundo filho, roubou o direito de primogenitura do seu irmão e a bênção que era dele. O que ele fez depois? Deu no pé. Fugiu para longe para escapar da ira do seu irmão. Lá se casou, lá enganou, lá foi enganado. Mas Deus o abençoou de formas diversas. No caminho, tanto de ida como de volta, Deus prometeu cuidar dele. Até que depois de um tempão voltou para a terra prometida. Mas não foi tudo as mil maravilhas, foi? Aquela confusão toda com seus filhos, aquele massacre em Siquém, problemas entre seus filhos, a rivalidade que fez com que dessem um sumiço em José, problemas com vários dos meninos, uma velhice amarga e certamente cheia de remorsos. Sabe, irmãos, eu acho que quando nós chegarmos aí aos nossos últimos dias, nós também teremos lembranças agridoces. Pense em qualquer vida pode ser resumida talvez em 5 a 10 eventos bons, ruins, agridoces. Mas tudo isso foi definido por um episódio. Quando atravessando a val de Jaboque, Jacó lutou com o anjo do Senhor, lembra disso? O anjo do Senhor o feriu e o transformou. Ele entrou naquela luta se chamando Jacó, e ele saiu daquela luta transformado em Israel. E entenda, irmão, o anjo do Senhor, veja que várias das versões devem inclusive estar com um azinho maiúsculo nesse anjo aí. O anjo do Senhor que recebe adoração não é um anjo como outros, é o mensageiro do Senhor, é o Filho do Senhor, Deus. É Deus o Filho numa aparição antes da encarnação. A melhor tradução nem seria que tem me livrado do mal, mas o anjo que me redimiu. A palavra aqui está ligada àquele termo Goel. Quem lembra da história de Ruth, talvez se lembre que Boaz agiu como seu Goel, o seu redentor. E ele está falando, o anjo que me resgatou, o anjo que me salvou. Porque, queridos, no final das contas, essa é a esperança que nós temos, não só para as nossas vidas, mas para o fato de que as gerações continuarão. É isso que nós queremos deixar para os nossos filhos, sejam filhos físicos, sejam filhos espirituais, sejam as gerações que a gente vê crescendo.
Eu sei que às vezes você olha e pensa assim, puxa vida, será que essa próxima geração vai aguentar firme? Será que essa próxima geração, as crianças que estão aí hoje, que são já igreja, mas ainda não são quem está segurando a corda, né? Será que eles vão dar conta? O pessoal fica nervoso, a geração X, geração Y, vocês millennials e tal, será que esse povo vai dar conta? Não, mas eles não têm que dar conta. É o anjo do Senhor que nos redimiu, que vai levar a sua igreja até o final. O anjo do Senhor, agora Deus Filho encarnado para todo sempre, que nos resgatou e seguirá resgatando o seu povo para sempre. A nossa esperança é nele. A grande esperança é que antes de nós entrarmos na terra futura, ele nos pegue no susto, que ele nos fira, que ele nos transforme de nossa jacosice, que ele israelize o nosso coração. E ele tem feito isso. Uma pergunta para você, cristão. Qual você diria se te perguntassem assim na lata? Qual é o ponto alto da vida de Jacó? Esse aqui é o ponto alto da vida de Jacó. Bem, pelo menos de acordo com o autor aos Hebreus. Abre lá em Hebreus 11 comigo. Na famosa sequência de pela fé, pela fé, pela fé, o autor aos Hebreus vem selecionando um momento ou dois da vida das pessoas que ele crê que marcaram a história da redenção. E no verso 21 ele cita Jacó. E o que ele diz? Hebreus 11, 21. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José. E apoiados sobre a extremidade do seu bordão, fez o quê? Adorou. Eu acho interessantíssima essa escolha do autor aos Hebreus. É muito interessante que de toda a vida cheia de tumultos e episódios impressionantes do grande Jacó Israel, essa é a situação que o Espírito Santo ordenou que aquele autor registrasse como um exemplo de fé. Porque isso, sei lá, a gente poderia pensar em outras coisas, não poderia? Mas não é assim. Pela fé, Jacó se casou com uma gata de Padã Arã. Para que você não fique achando que a vida é acerca disso. Pela fé, Jacó teve uma penca de filhos. Para que você não ache que a vida é acerca disso. Pela fé, Jacó ganhou um monte de ovelhas malhadas num esquema fabuloso de cruzamentos e genética. Para que você não ache que a vida é acerca de ganhar ovelha. Pela fé, Jacó enfrentou o anjo do Senhor. Pela fé, Jacó ficou rico para chuchu. Pela fé, Jacó enfrentou o medo de seu irmão mais velho. Pela fé, Jacó desceu ao Egito, mesmo já velhinho. Não, nada disso. O grande momento de fé da história desse homem é: pela fé, Jacó confiou os seus ao Senhor e adorou. Não parece o tipo de coisa de fazer tremer, né? Mas é isso? Entregou os seus ao Senhor e adorou? Grande coisa. Grande coisa. Ele clamou para que o anjo do Senhor fizesse o mesmo. Pela fé, Jacó foi dormir tranquilo, porque ele confiou que tudo estaria seguro nas mãos do Senhor. Que ele não precisava mais de nenhum dos seus esquemas. Que ele não precisava mais de disfarce nenhum. Pela fé ele falou: eu sei que Deus fez, eu sei o que ele fará. Aqui ele mostrou seu coração, irmãos. Se havia alguma dúvida sobre a quem pertence esse coração, aqui a gente vê o coração de Jacó. Ele confia no Senhor. Ele entrega os seus a Deus, sem truques, sem esquemas, sem segundas intenções. E Hebreus se refere a tudo isso como adoração. Ele adorou o nome do Senhor ao transmitir aos seus filhos e netos as promessas pactuais que ele recebeu. Ele se inclina na ponta do seu bordão e relaxa com isso.
Agora que o Senhor o resgatou, ele não precisa mais se disfarçar de peludo, ele não precisa de máscara, ele não precisa mandar comitivas cheias de presentes para amaciar a ira do seu irmão, ele não precisa tentar passar a perna no seu sogro, nada disso. Agora que ele está em Cristo tranquilo, só lhe resta adorar e entregar. Você tem essa confiança também? Ou você ainda acha que a sua vida, ou a vida dos seus, ou o futuro dos seus, no final das contas está nas suas mãos? Eu espero que você esteja num bom ponto de descansar no Senhor, entregar as coisas que são importantes para você nas mãos dEle e adorar. Nessa bênção, no verso 21, ele fala sobre o retorno à terra. E José ali fica sabendo que seus descendentes também voltarão para a terra prometida, isso é delicioso. A promessa diz respeito a um dia voltarmos para casa. No caso deles, nessa expectativa de uma terra aqui nesse mundo mesmo, a velha Canaã, prometida a Abraão. Para nós que hoje somos esse Israel espiritual, a igreja, essa promessa fica ainda mais doce. Porque a promessa, irmão, é que você um dia vai conhecer a sua cidade verdadeira. Um dia você vai conhecer a sua casa, na qual você nunca esteve. Essa é a esperança de todos nós que nascemos pós-Éden. Que Ele nos leve para uma terra melhor do que aquela que nós nunca nem conhecemos. Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar para casa. Essas são preocupações de pais que se aproximam no dia do túmulo. Como é que os nossos sobreviverão sem a gente por perto? Muitos pais ficam ansiosos com isso, às vezes até aconselhando pessoas, eu noto isso, essa ansiedade. Como que vai ficar meu filho? Como que vai ficar? Como que vai ser? E sabe, a gente compartilha dessas preocupações. Eu tenho visto cristãos muito nervosos ultimamente. Muitas e muitas vezes tenho visto o povo do Senhor muito preocupado com algumas coisas. Como que vai ficar a família? Como que vai ficar a igreja? Como que vai ficar o país? Como que vai ficar isso? Como que vai ser aquilo? Quem vai cuidar disso tudo agora que eu estou indo embora? É a pergunta que a gente não faz honestamente. Como quem que vai cuidar? Quem cuida agora? Aquele que nunca parou de cuidar. Aquele que não dormita. Aquele cujos olhos estão sempre atentos. Aquele cuja mão não está encolhida. O cristão é isso. O cristão é alguém que confia no Senhor, que o redimiu e o adora. Que pela fé confia que o mundo vai seguir sob os cuidados do Senhor quando chegar a nossa hora de ir para casa. Concluindo, Kent Hughes diz assim: pela fé Jacó cruzou as mãos em adoração e abençoou seus filhos adotivos enquanto entregou sua vida e o seu futuro ao Senhor. E ali, no pôr do sol da sua fé, a graça selvagem de Deus se mostra capaz de fazer um trabalho maravilhoso naquela e nas gerações vindouras. Irmãos, o que é um cristão? É a nossa pergunta de hoje. Um cristão é alguém que Deus pegou no contrapé e falou: você vai ser meu. Ah, mas eu não quero. Vai ser meu sim. Tá, já está até querendo. Porque Ele vai mudando até a nossa vontade. Sabe, talvez alguns de vocês aqui não sejam ainda filhos de Abraão, descendentes de Jacó pela fé. Talvez alguns de vocês que acompanham a transmissão ou estão aqui presencialmente já tenham ouvido falar dessa grande família que atravessa as nações e as eras. Seu tempo está se esgotando, tá? Talvez você tenha décadas pela frente, consiga ver a morte chegando de longe, que nem Jacó viu. Talvez não. Não é cedo demais para se preparar. Não é cedo demais para abençoar os que estão ao seu redor e vir. Eu não sei se você vai ver o dia do seu fim chegando ou se ele vai chegar de surpresa. É hora de estar atento ao Messias. O Senhor hoje te oferece para você ser filho dessa família também. Os papéis de adoção estão prontos. Você quer? Se você quer, pode. E basta querer.
E você vai ser dessa família também. E a todos vocês, irmãos e irmãs, vocês que já são família, é hora de parar e acalmar o coração. E considerar como o Deus eterno ajudador que te ajudou, é o Senhor do que há de vir. E sabe, queridos, muitas vezes nós, como José, diremos para Deus Pai algo como: não, Senhor, não era assim, está tudo cruzado. E o nosso Deus amorosamente nos diz: eu sei, meu filho, eu sei o que eu estou fazendo, confia em mim. O que eu mais desejo para vocês hoje é que neste assombro e turbilhão que é a vida, todos vocês se reconheçam como filhos também, filhos amados dele. Quem somos nós? O que é um cristão? Nós somos um povo que apronta, que erra, que tem um histórico bem ruim. Nós somos um povo que confia nele. E que em Jesus Cristo nos tornamos filhos também. Um povo que ele vai tratar ao longo da vida todinha, tirando a jacosice, israelizando o coração, para que um dia a gente possa ir deitar em paz, sabendo que o mesmo Senhor que cuidou de nós e nos fez chegar até o fim, cuidará das próximas gerações do seu povo. Vai ficar tudo bem, irmãos. Apoie-se comigo no seu bordão e adore. Adore o Senhor que nos redimiu. Aleluia. Te louvamos, Senhor. Te louvamos pelo anjo que nos redimiu. Te louvamos porque pela tua graça fomos chamados a fazer parte desse projeto internacional que atravessa as eras e que é a parte mais importante deste mundo e que é o que passará para o próximo mundo, essa igreja, teu povo. Te louvamos por essa adoção em massa, em que uma multidão tão numerosa como as estrelas do céu ou como a areia da praia do mar vem sendo chamada. Obrigado por ter nos chamado, não fizemos nada para isso, foi tua graça. Obrigado, Senhor, por nos envolver e faz no Senhor amar esse povo. Faz no Senhor gente que ama essa família e que anda por aí pelas vielas, pelas praças, pelos açudes, pela internet ou onde o Senhor nos botar, convidando gente para ser adotada também. Louvado seja o teu nome. Amém. Esta mensagem foi gravada durante o evento da Consciência Cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no Bless, uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé. Acesse o link que está na descrição e saiba mais.